Mais uma rodada de Cartola FC começando, é rodada de fim de semana, meio de semana, muita correria. Já terminei os meus estudos para essa rodada e tomei uma decisão difícil, né? A gente tem 14 rodadas ainda. Vou utilizar uma estratégia arriscada no meu time de regularidade que não começou muito bem. A gente está 180 pontos atrás do líder nacional. Assim, daria para tirar, né, essa diferença se eu fizesse times muito variados, né? Tentando cercar ali seis ali do mais escalado, ou seis jogadores com potencial e seis jogadores arriscados, né, fazendo ousadia. Mas eu decidi fazer o seguinte: como no meu time de tiro curto está melhor ranqueado, eu vou utilizar a estratégia do meu time tiro curto pessoal no meu time da página. Então vocês vão acompanhar aí agora, o meu time vai virar time tiro curto. Tentar utilizar essa estratégia e tentar alcançar o top nacional. Então, se você estiver na minha frente e utilizar junto comigo, a gente vai tentar arrancar nesse rumo ao topo, beleza? Então, como eu falei, são 180 pontos, a gente vai tentar tirar esse objetivo aí em pelo menos umas 10 rodadas. E eu acredito que dá para fazer isso se a gente pegar uma rodada aí, tem um SG ou que deu uma rodada de assimetria, o SG mais visado, Tome Gol, a gente vai acabar pegando. Então, se você for novo no canal, não esqueça de me seguir para ficar por dentro de novos vídeos e bora mitar essa rodada. Então, bora começar a escalar nosso time. Na última rodada a gente fez 91.03. Eu utilizei a estratégia de tiro curto, fechei a zaga toda, né, do time do Flamengo, coloquei Gerson e Pedro e fiz uma duplinha do Galo com dois nomes no meio ali. Então aqui o potencial é muito alto de fazer pontuação, fechando a zaga mesmo que tome gol. Nas competições, como eu falei, a gente não está tão bem na Liga do Geral, né? Então, vou pegar aqui para ver a questão da Liga Nacional, que é o principal, né? A gente vai ver a Liga Nacional, o top 1 da Nacional está com 1.100 pontos. Na verdade, até mais que 180 na minha frente. É 236 pontos, meu amigo. É muita coisa. Então, para tirar 236 pontos, a gente vai ter que ralar muito. E vamos começar nessa rodada. Então, nosso objetivo, se a gente estourar aí 4 rodadas seguidas, a gente já tira uma diferença muito grande. Porque quem está na frente vai tentar montar regularidade, não vai querer arriscar muito. A gente vai tentar nadar de braçada, né? Tem um cara aqui com vários times de tiro curto, ó. Estratégia muito válida. Vamos embora fazer então o nosso time. Começamos aqui na parte do goleiro, né? A gente vai com o Marcos Felipe fazer um hack, o Rocher titular, goleiro uruguaio. Então o Marcos Felipe tem um potencial nessa rodada. Vai pegar o time do Juventude, que finaliza bastante, tem cedido finalização nos últimos jogos, né? Então, assim, o goleiro tem feito em média 3 pontos contra ele. Os últimos jogos aí do Bahia tem perdido SG, né? São 4 jogos seguidos perdendo o SG, mas alguns jogos em casa o Bahia jogou bem, segurou o SG. São 41 defesas para o Marcos Felipe e vamos tentar cercar esse SG do Bahia. Além dele, eu tenho também como indicação o goleiro do Cuiabá e o goleiro do Bragantino. Tá? O time do Atlético Goianiense finaliza bastante e também o Walter na última rodada acho que fez 13 pontos. Essas são as duas indicações. Para a lateral, a gente vai de Gilberto e Luciano Juba. Como vocês podem ver, né, que o gráfico primeiro do Gilberto, ele vem numa crescente. A gente vai fechar a parte defensiva do Bahia quase toda. Ele vem numa crescente, fez 11, 10 na última rodada. Luciano Juba também tem um gráfico muito bom, jogando em casa contra o Juventude. Além desses dois nomes, se eu fosse colocar jogadores de regularidade, eu gosto do Lucas Piton, do Vasco. Última rodada ele deu assistência, jogou muito bem. E também do Piquerez. Por mais que para jogar fora de casa, última rodada aí fez não arrumou nada, né? Fez 5 pontinhos só. O time do Grêmio cede para a posição que o Piquerez joga, então pode dar match esses dois jogadores, além dos dois que eu escalei. Agora na parte defensiva a gente vai de Gabriel Xavier, não vou optar por Canu. Canu não tem vindo muito bem nos últimos jogos. O Gabriel Xavier tem 2 cartões amarelos, é um cara que já fez aí 15 desarmes nesse Brasileirão, e a média dele está nessa faixa de 3 pontos mesmo. Então aqui ele perdeu o SG, fez 4,50. Teve algumas oportunidades também que segurou o SG e fez 10 pontos, uma baita opção. E minha dupla de zaga vai ser o Kaká do Corinthians. É um cara muito bom de bola aérea, já tem 2 gols, 7 desarmes, já fez até gol contra, né? Uma rodada aqui. Aqui eu vejo o potencial até do Corinthians pegar o SG, poucas pessoas vão visar, tá? O Vitória caiu de rendimento nos últimos jogos, né? Principalmente com a queda do Mateuzinho. Então o Mateuzinho tem saído antes, então assim, tem alguma coisa acontecendo. Eu vejo o Vitória caindo no rendimento. 15º colocado contra o 19º. Aqui não tem favorito, mas a SG do Corinthians pode ser uma boa, né? Quem sabe um empate ali 0-0 ou uma vitória magra de 1-0 gol do Kaká. Então, além desses dois nomes que eu citei, eu gosto também do Marlon do Cuiabá, que está produzindo a média básica, fez 5,80 no último jogo em casa, né, sem pegar o SG.
E também um zagueiro do Palmeiras. Vamos ver quem joga ali. Os zagueiros do Palmeiras têm feito desarme, fez gol na última rodada contra o Corinthians. Então, uma baita opção para essa rodada que tá difícil de escalar zagueiro, né? Então a gente tem algumas ousadias, né? Acho que o Kaká vai ser um dos mais escalados e a gente tenta diferenciar nesse segundo defensor. Agora bora para meio de campo. A gente vai de cara escalar aqui Matheus Pereira. O cara tá jogando muito, marcou um golaço contra o Flamengo lá no Maracanã. Tá produzindo ali uma média básica até boa, né? Já tem 4 gols, 2 assistências. É um cara que sofre muitas faltas, finaliza bastante. Vai pegar o Criciúma que cede para meio de campo. Então o time do Cruzeiro tem muito potencial. E para fechar essa dobrinha de meio de campo, eu vou fazer a dobrinha do Bahia. Tassiano e Cauli. Tá? O Everton Ribeiro não está provável. Se o Everton Ribeiro entrar provável, talvez eu saco o Cauli e coloco o Everton Ribeiro. Esse meio de campo do Bahia é uma indecisão, cara, muito grande, porque a gente também tem o Jean Lucas, que está entregando ali em média 3 pontos por rodada, né? Tem 3 jogos que o Jean Lucas vem mal e eu vinha escalando ele. Não sei se nessa rodada eu vou colocá-lo, né? Porque o Juventude cede muito para pontas meio de campo que jogam na frente, né? Então, meio de campos que jogam próximo ao atacante. Nesse caso, nessa rodada de hoje, é Tassiano Cauli, por enquanto. Se o Everton Ribeiro aparecer, ele ganha um potencial maior do que o Cauli, pela questão de lado de campo. Mas em cima disso, a gente sabe que eu vou com 2 meio de campo do Bahia, e isso é certo, tá? Só não sei ainda qual dos 2 que eu vou colocar. Mas aqui vocês podem ver o Tassiano vem numa crescente, tem 3 gols, né? Tá jogando próximo ali ao Everaldo. Acho que é esse aqui, eu não tiro. O Cauli, ele é altos e baixos, então assim, é por isso que eu tô falando. O Everton Ribeiro é mais regular, o gráfico dele é mais interessante, a média dele é mais constante, e por isso que eu estaria mais pro Everton Ribeiro e Tassiano e não o Cauli. Então, além desses 3 meio de campo que eu escalei, eu também gosto de alguns outros nomes. O primeiro nome que eu vou indicar vai ser o Alan Patrick do Internacional. O time Fluminense não está bem, 5 jogos aí, 5 derrotas. O Alan Patrick vem fazendo uma média básica de 4 pontos aí, fez um gol aqui, fez 8,90, tem 5 desarmes, então ele voltou bem aí. São 5 jogos, média ali dele tá de 3,48, vai ser o primeiro nome indicado. O segundo nome é o Garro do Corinthians. Se liga nesse gráfico. Até mudei a tela aqui para poder mostrar, porque o cara tem vindo muito bem. Para a questão de regularidade, acredito que o Garro é unanimidade, tá? Porque quem tem times aí de regularidade, ó, ele vem de uma crescente aí monstruosa. É um cara que sofre muitas faltas, tem 5 cartão amarelo, 18 desarmes. Então já tem 2 assistências. Para o cara ter apenas 2 assistências e nenhum gol, e ter esse gráfico, é um cara que finaliza bastante, sofre muita falta, né? Então tem uma regularidade ali, 12 jogos, uma média de um desarme e meio por jogo, né? Tem jogo que ele desarma dois desarmes, e é um baita nome. Então esse aí ficariam nossas 6 opções, né? Incluindo o Everton Ribeiro, que não está provável. Mostrar também o gráfico do Everton Ribeiro, ó. Um jogador que entrega ali, são 3 assistências, não estourou nenhuma pontuação ainda, mas a média de 4,64, aqui ó, 4,5, 4,10, uma boa opção com as peças que eu citei. Ele está em dúvida com o Carlos Depenha, aqui eu não vejo muito valor, a gente mantém aquela mesma análise ali, se jogar Everton Ribeiro, eu coloco o Cauli, e o Garro acho que vai ficar para time de ousadia. No nosso ataque a gente vai com o Hulk contra o Flamengo, na última rodada ele fez 9,4 de média básica, que ele fez 11,10, um gol, 3 assistências. Ah, vai pôr o Hulk contra o Flamengo. Vou sim, cara. Porque é o cara que pode fazer um gol, pode estourar a pontuação. Aqui não tem clubismo. Como vocês podem ver, o Flamengo também tem alguns desfalques. Pedro tá dúvida. Não acredito que vai poupar, não. Se o Pedro for para jogo, mexe um pouco no meu esquema. Mas aqui o Hulk eu acho que eu não tiro. É um cara que vai entregar a média básica para regularidade, é essencial. Aqui também eu vou com o Estevão, mesmo sendo fora de casa contra o Grêmio. O time do Grêmio toma bastante gols, 18º colocado. Aqui ele tem 3 gols, 2 assistências. É um cara que entregou 4,4 na última rodada só de média. Aqui ele fez 15,5, acho que ele fez 7 pontos de média. Então, o cara que tem entregado uma média básica de 5 a 3 pontos, não tem como deixar de fora. Então, o Estevão, mesmo sendo como visitante, vai estar no nosso time. E a nossa aposta, porque tem que ter uma apostinha nesse time, vai ser o Everaldo, porque o time do Juventude cede muito para atacante e o Bahia conquista bastante, tá? O problema é que o Bahia também tem Biel no banco e o outro é o Stupinhan. Stupinhan é um cara que tem entrado, feito uns gols, pode ser um diferencial aí para nulo, quem joga tiro curto também. Então seguimos aqui. Esse aqui, nosso treinador Rogério Ceni, está com uma média boa, né? Os caras pontuam muito bem de média básica do time, então o Rogério Ceni tem uma média aí de 5,20.
Então aqui acho que tá tudo certo. Mostrar no campinho para vocês nosso time e fechamos assim então com o nosso capitão Hulk, beleza? Então esse aí ficou o nosso time. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, deixa o seu joinha e bora mitar em busca do top nacional.